O sistema de cobragem nas portagens das antigas SCUT, que determina discriminações positivas para os residentes nas proximidades, é ilegal, considera a Comissão Europeia, que ameaça mesmo Portugal com um processo no Tribunal Europeu de Justiça, caso a situação não seja alterada. A Comissão dá assim razão à queixa apresentada em 2010 pela Câmara Municipal de Aveiro. Em entrevista ao Porto Canal, João Pedro Dias, o especialista mandatado pela autarquia aveirense para elaborar a queixa, sublinha que a introdução de portagens nas ex-SCUT é uma injustificada violação do princípio da livre circulação de pessoas e uma violação do princípio da não discriminação em razão da nacionalidade. É o redator da queixa apresentada à Comissão Europeia sobre as ilegalidades nas ex-SCUT. João Pedro Dias, advogado da Câmara Municipal de Aveiro, desmente notícias recentes e explica a motivação do documento. O processo das SCUTs é um processo que, perdoe-se uma expressão, nasce torto. E aquilo que nasce torto, como diz o nosso povo, tarde ou nunca se endireita. Nós nunca ouvimos, por exemplo, protestos relativamente à cobrança de portagens na A1 ou noutras autoestradas que já estavam portajadas. Porquê? Pelo simples facto de que, independentemente do sítio onde cada um reside, independentemente das vezes que lá passa, independentemente da sua nacionalidade, o princípio, o pagamento, o custo e a forma de pagamento é igual para todos. O que neste momento acontece é que, no caso das ex-SCUTs, introduzem-se mecanismos que pervertem este princípio básico genérico da igualdade. Diferencia-se em função de quem passa muitas vezes e poucas vezes, diferencia-se o modo de pagamento, quem reside num Estado paga de uma maneira, quem reside fora desse Estado paga de outra maneira, e isso é que nos parece que é um mau princípio e é um princípio violador de regras básicas e elementares, eu diria, de uma plena igualdade. Da Comissão Europeia, a Câmara Municipal de Aveiro não obteve qualquer resposta, mas o Ministério da Economia já se pronunciou sobre o caso. Eu não sei como é que o Estado irá resolver a situação. O que sei é que a Comissão Europeia intimou, passa a expressão, o Estado a resolver e a ultrapassar os problemas. O Ministério da Economia vem reconhecer que a Comissão Europeia apenas diz que o critério da residência não deve ser elegível para a introdução de discriminações positivas. Sem certezas para já do desfecho do caso, certo é que, com a advertência da Comissão Europeia, o Estado vai ser obrigado a nivelar todo o sistema de cobrança de portagens para evitar um processo junto do Tribunal de Justiça da União Europeia. Já o movimento contra as portagens nas SCUT vê nesta posição da Comissão Europeia uma prova de que o Governo optou pela estratégia errada. Será o fim das portagens nas antigas SCUT ou o fim dos descontos? É esta a questão que agora se discute depois do aviso da Comissão Europeia a Portugal para alterar as regras de pagamento das portagens nas vias, agora com custos para o utilizador. O Governo afirma que em causa estão os descontos. Já os utentes da A25 dizem que a afirmação é mais uma estratégia do Executivo de Passos Coelho. Pensamos que pode estar a existir aqui por parte do Governo mais uma tentativa para, apesar da malfeitoria já introduzida e de terem no sentido de atenuar um bocado a situação, terem introduzido descontos, poderá ser uma manobra para até os descontos eles acabarem com eles. Para a Comissão de Utentes, a posição da Comissão Europeia é uma luz ao fundo do túnel e dão mesmo um conselho ao Governo. Se tantas vezes nos vêm dizer, em nome nomeadamente do pagamento da nossa dívida, de que não podemos fugir aos nossos compromissos porque temos que preservar, portanto, a nossa boa imagem, acho que de facto o Governo, se quer preservar a boa imagem, deve acatar de imediato esta decisão da União Europeia e retirar a cobrança de portagens nestas vias. Nuno Vieira salienta ainda que o movimento contra as portagens nas SCUT não vai parar de lutar. E Guilherme Pinto, autarca de Matosinhos, uma das regiões atravessadas por este SCUT, considera que o Governo já devia ter tomado uma atitude, sobretudo para resolver o problema de quem nos visita, ou seja, os veículos espanhóis. Há muito tempo o Governo devia ter suspendido o pagamento de portagens, particularmente para
aqueles que nos visitam. É uma vergonha que não haja ainda uma decisão que possibilite que os galegos possam vir aqui ao Porto, a Matosinhos, a esta zona, sem a confusão que existe para o pagamento da portagem. Seria um gesto de patriotismo, um gesto de solidariedade com a economia do Norte, acabar com as portagens para os estrangeiros que nos visitam. Não é por mais uns euros que eventualmente nós cobramos com essas portagens que nós ficamos melhor, e a economia do Norte está-se a ressentir muito desta impossibilidade de os espanhóis perceberem como é que pagam a portagem. Portanto, acabe, Sr. Ministro, acabe com a portagem para os estrangeiros rapidamente. O ultimato de Guilherme Pinto, Presidente da Câmara de Matosinhos. Ouvimos também as críticas da Comissão de Utentes, mas igualmente João Pedro Dias, o autor da queixa, a explicar que efetivamente o que está em causa é a discriminação positiva e não propriamente o pagamento das portagens, porque isso existe em toda a União Europeia. Qual é a sua leitura? Sim, é exatamente isso. O Dr. João Pedro Simões Dias, que é um reputadíssimo especialista nestas matérias, designadamente matérias de direito europeu, não há dúvida nenhuma que colocou a questão de forma clara, meridiana, e portanto eu até fico um pouco espantado porque esta confusão toda, que é uma confusão que está generalizada. Aquilo que está dito e aquilo que é pedido e que é referido, aliás, na ação que na queixa que a Câmara de Aveiro enviou à Comissão Europeia, é no sentido do modo de cobrança das portagens e não das portagens propriamente ditas. Isto é, não é o facto de se pagar portagens que está em causa, mas o modo como essas portagens são obtidas. E, de facto, há aqui um tratamento verdadeiramente discriminatório. Há um tratamento discriminatório porque a facilidade em obter os identificadores é bastante dificultada para quem não é português ou quem não vive e trabalha cá. E isso é-me referido, devo dizer, e eu tenho, ao nível das universidades, grandes contactos com a Universidade, por exemplo, colegas da Universidade de Santiago de Compostela, e eles quase que já têm medo de vir a Portugal, têm medo de entrarem numa estrada com portagens que eles não conhecem nem estão a ver e a polícia vá atrás deles ou coisa do género. Há uma sensação de não vamos a Portugal, que aquilo agora está esquisito. E, portanto, é algo que prejudica, como disse, aliás, o autarca de Matosinhos, a economia nacional e é uma coisa que, de facto, deveria ter sido pensada logo desde o início. O Dr. João Pedro Simões Dias tem também razão quando diz que o processo nasceu torto. Este foi, talvez, uma das maiores trapalhadas dos últimos anos que se fez em Portugal. Foi feito, enfim, às 3 pancadas, enfim, porque sabemos quem são os responsáveis, e esta situação tarda um bocadinho a ser corrigida. Eu vou fazer aqui uma crítica direta ao governo do PSD-CDS. Esta situação já deveria ter sido corrigida. O sistema de pagamento das portagens, que é discriminatório em relação aos estrangeiros, e já agora, em virtude dos descontos, é discriminatório em razão da nacionalidade e em razão também da distância. E essa discriminação, essa afetação, esse prejuízo em relação ao princípio da igualdade é algo que está previsto na lei comunitária, são os princípios que existem, que fazem com que a Europa seja aquilo que é e o processo de integração europeia seja aquilo que é. Não é novidade para ninguém. Não se percebe porque é que esta situação se mantém. Este governo tomou posse há 8 meses atrás. Uma das promessas eleitorais que foram feitas, por exemplo, em Viana do Castelo, pelo seu Primeiro-Ministro, foi exatamente no sentido de mudar o modo de pagamento das portagens. É tempo de o fazer. Será, eventualmente, mais, direi, vergonhoso que seja o Tribunal de Justiça da União Europeia a obrigar Portugal a mudar um sistema que nós sabemos que é injusto e discriminatório. Se o Governo tomar então a atitude para evitar que o processo chegue ao Tribunal de Justiça, e tendo em conta que o Sr. Carlos Abreu Amorim acabou de fazer essa crítica direta ao Governo, pergunto-lhe o seguinte, e isto já seria uma opção política, digamos, a forma do Governo contornar a discriminação, quer para os residentes, no caso de deixarem de ter, de facto, essa discriminação positiva, quer para os utilizadores habituais, seria ou poderia passar pela descida do preço da portagem? Não, em termos jurídicos, a situação, mesmo com uma descida do preço das portagens, a discriminação continuaria a existir. Poderia ser menor, em virtude do preço ser também menor. Não, tem que se mudar o modo de pagamento das portagens, tem que ser criadas portagens fixas que façam com fixas, isto é, físicas, quero eu dizer. Mas tem discriminação positiva igual para todos? Igual para todos, isso, mas são 2 problemas diferentes. Certo. Uma coisa é obrigar quem nos visita, não
apenas os espanhóis, mas qualquer outro turista que venha com um carro por aí, não é? Como nós podemos fazer em relação a qualquer país da União Europeia, e seja obrigado a comprar um identificador ou não esteja ao corrente do que se está a passar, arrisca-se a ser-lhe prestado uma coima ou coisa pior. Portanto, as pessoas estão incomodadas, e estou só a falar de turistas. Se falarmos, obviamente, na questão do transporte e na questão económica propriamente dita, das transportadoras, é de facto qualquer coisa que prejudica a economia nacional. Portanto, há aqui uma questão de discriminação, há aqui uma questão de prejuízo em razão da nacionalidade, e isso continua a existir, quer com portagens altas, quer com portagens baixas. Portanto, a forma que nós temos de evitar o problema e eventuais humilhações futuras é mudarmos o sistema de portagens, criando portagens físicas. Eu sei que isso custa dinheiro, mas quem quis portajar as estradas é que, de facto, porque há aqui outra questão, deixe-me só terminar com isto, por favor, muito rapidamente. Eu dou-lhe o exemplo da A28. A A28 é uma situação que é uma injustiça dentro da injustiça. Basta dizer-lhe que o facto dos pórticos estarem colocados de uma certa forma até à Póvoa de Varzim e de outra forma a partir da Póvoa de Varzim faz com que o quilómetro da Póvoa de Varzim até Viana do Castelo seja praticamente o dobro do que é entre o Porto e Viana do Castelo. Ora, os índices socioeconómicos são muito mais fortes entre o Porto e Viana do Castelo, e Porto e Póvoa, do que a partir da Póvoa até Viana do Castelo, que é uma zona bastante mais pobre em termos de índices socioeconómicos. Não se compreende, são uma desigualdade dentro da desigualdade, e o melhor é, de facto, fazer daquilo portagens normais. Como disse o Dr. João Pedro Simões Dias, ninguém fez protestos contra a portajar a A1 ou a A8, porque toda a gente percebeu que se paga tudo o mesmo, não há, digamos assim, estes sistemas e estas inovações, estas invenções que só deram a geneira, como estamos a ver. Carlos Abreu Amorim, dentro de momentos regressamos ao comentário.